Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way.
agora vejam com exclusividade aqui. O rostinho de cada um. Tentaram de todas as formas pedir vistas ao projeto hoje para que ele não fosse aprovado hoje e para que houvesse tempo do prefeito Íris negociar com mais vereadores e obter a maioria aqui na Câmara. E dançou, não obteve. Sofreu uma goleada de 31-0. 31-0 foi a goleada que ele sofreu. Porque o André Azeredo teve que recuar. Porque foi manobrista, sim senhor. Foi um articulador de 5ª categoria contra a sociedade goianiense. Portanto, desculpe discordar daqueles que acham que foi uma balbúrdia a reunião da Câmara hoje. Não foi, não. Se não agíssemos assim com o Andrei, ele ia ganhar no grito contra nós. No grito. Tanto que no grito ele começou a querer nos calar. No grito. Ele ia conseguir o aumento do IPTU para agradar o seu patrãozinho, o coronel tirano Íris Rezende. Aqui estão, manda para o ar, eu quero ver um por um. Os vereadores que tentaram manobrar para pedir vistas ao projeto de Íris em relação ao aumento contínuo do IPTU. Esses queriam aumento do imposto, queriam pedir vistas para negociar com o tempo. Aí está, vai dizendo o nome para mim. Felisberto Tavares, Romário Policarpo, Isídio Alves, Jair Diamantino, Cleibe Moraes, esse aí, aquele da Dona Íris, que queria tirar o monumento das 3 raças para colocar a Dona Íris, esse desprezível aí, esse aqui agora, essa aqui, é a Leia Clébia, não é isso? Seguindo, vamos lá, o Paulinho Graus, depois o Tiãozinho Porto, depois o Wellington Peixoto e depois Anselmo Pereira, também do lado do prefeito Íris Rezende. Ele também queria manobrar para pedir vistas do projeto do Íris hoje e para haver tempo do prefeito negociar com os prefeitos e obter a maioria para aprovar o projeto do aumento contínuo do IPTU e do ITU. Dr. Paulo Dayer, esse é mais Íris do que a Dona Íris. Sem dúvida alguma. Paulo Dayer também. Mais um aqui. Emilson Pereira. E por fim, esse não preciso falar. Isso eu não vou nem falar o nome dele. Falam vocês. Gritam vocês aí. Vai. Grita. Qual é o nome dele? Oséias Varão. Oséias Varão, esse lusco-fusco. Para ele que não sabe o que é lusco-fusco, é quem nem brilha nem reluz. Nem brilha nem reluz. E é irritante esse assunto. Desculpem, mas é verdade. O que vivemos hoje na Câmara foi de irritar mesmo, e foi uma vitória não nossa, da sociedade goianiense. Fizemos a nossa obrigação, porque iríamos perder feio. Estava tudo armado quando chegamos aqui, às 9 horas da manhã, na abertura da sessão plenária. Tudo armado. O Íris estava comemorando ontem à noite com o secretário Samuel Almeida, que venceria hoje aqui na Câmara. Aliás, o secretário Samuel Almeida garantiu ao Íris que já estava vencido. Um abraço. Que aqui hoje haveria uma derrota nossa e uma vitória dele. Foi ao contrário. O trabalho nosso. E vou ser sincero, eu, por exemplo, tive que mudar a opinião de 4 vereadores. Eu sozinho, mudei de 4. 4 no gogó, na conversa, dizendo a eles, é o enterro político seu. Não faça isso. Você vai acabar com a sua carreira, porque eu vou te colocar no ar 24 horas com a sua cara no ar. Eu mudei a opinião de 4. Outros companheiros mudaram também. Essa é a realidade. Porque esse irista de 5ª categoria, esse Oséias Varão, ele ficou o tempo inteiro na orelha dos vereadores, convencendo-os a votar a favor do aumento do IPTU. Ainda é bom dizer, os ausentes. Perfeito? Tem aí a foto? Exemplo, o Anderson Salles apresentou até aqui o atestado de saúde, não veio à sessão de hoje por problemas de saúde. Tem outra foto aí também para justificar? O Juarez Lopes brigou o tempo inteiro defendendo o Íris com unhas e dentes e defendendo, consequentemente, o aumento do IPTU.
Ele falou por 4 vezes. Ele fez a maior farra, o Juarez. Quando ele viu que perdeu feio, aí no painel eletrônico, ele nos acompanhou no voto. Mas não considere o voto dele um voto contrário ao aumento do IPTU. Pelo contrário, ele é Íris Futebol Clube. O que o Íris mandar aqui, ele vota. Se o Íris mandar aumentar 1000% de IPTU, ele concorda. Mais uma aí, tem mais um aí, ó. Esse de novo, esse aí? Pra que foi do Zé Varão de novo? Esse programa aqui virou o quê agora? Pelo amor de Deus. Hein? Pronto, de foto, chega. Chega. Agora mostrem a foto da goleada histórica, da derrota humilhante do prefeito Íris Rezende. Aí veio o quê? O painel eletrônico, a galeria toda aqui presente na Câmara, a imprensa toda vendo. Aí, vereadores que antes tinham uma opinião favorável ao Íris, escolheram o quê? Vamos ficar do lado do Íris ou do lado da sociedade goianiense? Porque esse louco do Cajuru disse que vai botar no ar 24 horas o nosso nome e a nossa carinha e que vai nos execrar. Execrar não moralmente. Execrar seria avisar a população goianiense quem é que votou contra ela. Eu faria isso todo dia. Prometi e faria. Aí eles mudaram de opinião no painel eletrônico. Aqui estamos 31 que votaram contra o aumento do IPTU. Jorge Cajuru. Eu não mudei voto hora nenhuma. Elias Vaz, autor do projeto, também não mudou voto hora nenhuma. Aliás, podia trocar voto aí, a foto. Primeira foto do Elias, a segunda a minha. Terceiro, Clécio Alves, homem do começo ao fim, não mudou de opinião hora nenhuma. Quem mais? Cabo Sena, homem do começo ao fim, não mudou de opinião hora nenhuma. Depois, Carlinho Café, também não mudou de opinião hora nenhuma. Depois, o Alisson Lima, do começo ao fim, homem, não mudou de voto. Delegado Eduardo Prado, do começo ao fim, o mesmo voto. Quem mais? Doutora Cristina Lopes, também a mesma postura séria, do começo ao fim, o mesmo voto. Ninguém mudou o voto dela, não. Quem mais? Gustavo Cruvinel, também homem, do começo ao fim, não mudou voto. Quem mais? Lucas Quitão, esse é brincadeira, esse deu um show no plenário hoje. Se fingiu de palhaço, se mostrou de palhaço, gozou, deu um banho hoje, do começo ao fim, nota 10, Lucas Quitão. Quem mais? Milton Mercedes também não mudou de voto, é do meu partido, até porque se muda do voto eu peço saída do partido, eu peço expulsão dentro do partido. Mas foi homem, Milton, do começo ao fim. Quem mais? Paulo Magalhães. Do começo ao fim, amigo do Íris, porém não mudou de opinião. Foi homem o Paulo Magalhães. Quem mais? Priscila TJ. Do começo ao fim, exemplar, não mudou o voto dela contra o aumento do imposto. Quem mais? Rogério Cruz, também homem, do começo ao fim, não mudou voto hora nenhuma. Quem mais? Sabrina Garcês, mulher guerreira, do começo ao fim, não mudou o voto dela, não mudou a posição dela, e inclusive chamou o André Azeredo de golpista. Ela gritou, isso é golpe, isso é ditador. É ela que ficou do lado dele na eleição presidencial. Posição de mulher. Parabéns, Sabrina. Quem mais? Sargento Novandir. Eu convenci o voto dele. Ele estava meio assim, mas votou. Do começo ao fim. Parabéns, Sargento. Que, aliás, é um exemplo de homem na Polícia Militar de Goiás. Eu tenho a maior honra de ser companheiro de Sargento Novandir. O senhor honra a Polícia de Goiás. A Polícia Militar de Goiás. Quem mais? Tatiana Lemos. Tatiana não mudou. Do começo ao fim, o mesmo voto. Parabéns, Tatiana. Quem mais? Anselmo Pereira. Em cima do muro. Mudou de voto na hora do painel eletrônico. Mudou o voto dele para não ficar mal com a sociedade goianiense. Esse é meia cara, meia... Entendeu o que eu quero dizer, né? Entendeu, né? Ou seja, ele é duvidoso. Entendeu o que eu quero dizer, né? Vamos lá, quem mais? Dr. Paulo Dyer. Paulo Dyer? Evidentemente que mudou o voto no painel eletrônico. Esse é Íris mais do que a dona Íris. Ele não iria ficar, ele viu que iria ficar mal para ele, ele então no painel eletrônico ficou do nosso lado, contra o aumento do IPTU. Quem mais? Emilson Pereira. Emilson Pereira, no começo tinha dúvida. Na hora do painel eletrônico, aí não quis ficar mal com a sociedade goianiense. Quem mais? Felisberto Tavares. Também não viu Felisberto mudar de voto, não. Felisberto foi contra a questão de pedido de vistas. Agora, mudar o voto, não. Desde o começo ele falou que era contra o aumento do IPTU. Quem mais? Romário, do começo ao fim, homem. Não mudou o voto dele. E olha que ele é irista também, assim como o Felisberto. Irista os dois. Quem mais?
Isídio Alves mudou por causa do painel eletrônico. Se não fosse o painel, iria votar ao lado do Íris contra o aumento, evidentemente. Desculpa, a favor do aumento. Totalmente a favor do aumento. O painel mudou. Por isso que o Andrei foi combatido dessa forma, que muitos aqui estão interpretando nos comentários, continuem comentando ao vivo, simultaneamente pelo facebook.com/Cajuru Goiás, comentem à vontade. As opiniões são livres aqui. Agora entendam, o nível baixou por causa do presidente da Câmara. Ele é que baixou o nível. E se a gente ficasse calado, horas, ele iria ganhar a briga. Vocês se lembram do momento que ele mandou a gente sentar e ficar calado? Lembra disso? Aí eu virei e falei assim, eu não sou seu estudante não, moço. Você não é professor meu não, é? Isso aqui não é escola não, é? Vou ficar calado para te ouvir, senhor? Muda a tua opinião logo e bota o painel, vamos votar no painel eletrônico, é? Quem mais aí depois? Jair Diamantino. Jair Diamantino, também do começo ao fim. O voto dele era contra o aumento do imposto. Quem mais? Cleibe Moraes. Cleibe Moraes, eu não preciso falar o que ele é, né, mestre? O Cleibe Moraes, ele só falta pegar a bola do saco do Íris. Né? Só falta isso, só falta pegar a bola do saco do Íris. Vamos lá, quem mais? Leia Kleber. Leia Kleber ficou em dúvida. Se não fosse o painel eletrônico, ela votaria a favor do Íris. Contra, nunca. Ela seria a favor do aumento do imposto. Quem mais? Paulinho Graus. Paulinho Graus prometeu domingo no programa Paulo Bérigues e cumpriu. Desde o começo, ele manteve o seu voto contra o aumento do IPTU. Quem mais? Tiãozinho Porto. Tiãozinho Porto, no começo ficou em dúvida, mas disse a mim. Veio e falou, Cajuru, eu vou votar contra o aumento. Parabéns, palavra. E é irista Futebol Clube. Aliás, é um papagaio de pirata do mutirão do Íris. Quem mais? O Wellington Peixoto. O Wellington Peixoto, no começo, morrendo de medo, desagradar o Íris, mas peitou também. Peitou. Não pipocou o Wellington Peixoto, não. Votou contra o aumento. Quem mais? Vinícius Cerqueira. Vinícius Cerqueira também foi homem. Desde a semana passada ele anunciou. Ele não fugiu hora nenhuma do voto dele. Parabéns ao Vinícius também. Pronto? Acabou. Aí estão os 31? Esses são os 31, senhoras e senhores. Essa é a realidade do que aconteceu hoje. Não tem nada a acrescentar, não tem nenhuma vírgula. Eu sei que muita gente vai ficar chateada comigo pela minha posição, mas eu não estou desmoralizando ninguém, não estou desrespeitando ninguém, eu estou falando a verdade do que aconteceu. Eu desafio alguém a dizer qual a mentira minha aqui pronunciada neste momento, explanando tudo o que aconteceu na Câmara. E repito, o nível baixo foi por culpa do despreparo do presidente que quis manobrar a votação, iniciando-a de forma nominal, quando ela tinha que ser no painel eletrônico. Porque nominal ele ia manobrar. Quando a gente percebeu, a gente foi para a briga, para o enfrentamento ideológico. Não houve agressão, ninguém agrediu ninguém de forma alguma. Agora, a gente teve que gritar com ele porque ele gritou com a gente. Tanto que ele gritou que uma hora ele falou assim, senta todo mundo, senta uma ova. Vai te catar, senta. Eu fico de pé, fico do jeito que eu quiser, ué. Tá de brincadeira comigo, ué. Aqui um depoimento que o senhor prestou na ação penal 50.54.932-88, em que o senhor também figurava aqui como acusado. E, naquela oportunidade, o doutor Sérgio Moro, que hoje também fez perguntas ao senhor, fez uma pergunta que foi a seguinte: o senhor tratou de pagamentos, contribuições paralelas não contabilizadas, Caixa 2, com eles, referindo-se ao Odebrecht? O senhor disse, não, eu nunca tratei, doutor, eu nunca operei contribuições, até porque não era a minha função. Se eu fosse, eu teria feito, mas eu nunca operei contribuições. Eu sempre dizia para o empresário, olha, atenda o tesoureiro da campanha. Então, essa foi uma afirmação que o senhor fez na outra ação. Eu quero saber por que é que o senhor mudou a versão hoje e contou algo diferente. Não, eu não mudei, eu nunca operei, eu disse naquela oportunidade que nunca operei doações, continuo a dizer, nunca operei doações, nunca fui buscar dinheiro em empresas, mas sabia que o dinheiro era depositado nos partidos, não foi tão fluida como era com o presidente Lula era um amigo da empresa de forma mais intensa,
Mas essa relação foi grande. Por exemplo, no caso do etanol, a empresa investiu bilhões em etanol no governo do presidente Lula, porque o governo do presidente Lula era grande incentivador do etanol. Sim. A presidente Dilma já não foi incentivadora do etanol. Perfeito. Só para lhe dar alguns exemplos. O presidente foi reeleito em 2007, ele me chamou no Palácio da Alvorada e me falou, eu soube que na área de serviços e de abastecimento, a área internacional era menos nessa época, era o Nestor Cerveró, na época era menos, mas ele falou, eu soube que na área de serviços, na área de abastecimento, estava havendo muita corrupção. Eu falei, é verdade, estava havendo sim. Aí ele falou, e o que é isso? Eu falei, é aquilo que foi destinado para esses diretores, operar para o PT num caso, para o PP no outro. E ele falou, você acha que isso está adequado? Eu falei, não, acho que isso está muito exagerado. Eu falei, ele falou que estava pensando em tomar providência, ele não estava gostando porque a coisa estava repercutindo de forma muito negativa. Mas logo após veio o pré-sal. E o pré-sal pôs o governo numa atitude frenética em relação à Petrobras, e aí esses assuntos de listas de diretores ficaram para terceiro plano. Entendeu? Partidária, o senhor pode esclarecer melhor? Posso. Em meados de 2010, talvez nesse mesmo período que nós estamos tratando, ele me chamou para uma reunião na biblioteca do Palácio da Alvorada. Eu era deputado. Nessa reunião estava o José Sérgio Gabrielli, eu e a ministra da Casa Civil, o presidente Dilma. Nesse momento ela já era candidata, talvez não aprovada ainda em convenção, mas já era definida como a candidata, já era pacífico isso. O presidente falou, foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabrielli faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriel, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Então ele encomendou para o Gabriel que, através das sondas, pagasse a campanha na presidente Dilma de 2010, obviamente pedindo às empresas os valores que seriam destinados à campanha. Só para não deixar solta essa história, quero lhe dizer que o Gabriel eu nunca vi fazer ilícito. E neste dia, depois que o presidente Lula encomendou este ilícito para o Gabriel, eu fui ao Gabriel, sentei com ele, falei como é que nós vamos fazer, ele estava muito constrangido. E ele me pediu, me explicou que seria muito difícil fazer o que o presidente tinha pedido e que ele não queria contrariar o presidente, mas seria muito difícil. Ele deixou claro que não ia viabilizar contribuição de campanhas nesse projeto. Deixo claro à sociedade goianiense, conforme prometi e registrei em cartório, que eu não faltaria a nenhuma reunião da CPI, como nunca faltei, sempre fui o primeiro e o último a sair, nunca deixei a reunião nem por um segundo para ir ao toalete. Guerreiro. E mesmo com vontade. Prometi que nunca faltaria a nenhuma sessão da Câmara, e nesses 8 meses, 7, eu não faltei a nenhuma. Disse que só faltaria morto ou em estado grave no hospital. Portanto, como o vereador Clécio disse que seria importante eu apresentar o relatório no dia 15, mesmo morto eu apresentarei, já que o doutor Paulo de Tarso disse que há problema regimental. Então, que se dane o problema regimental. Se eu morrer, eu só quero que registre. Se eu morrer, quem me matou foi a CPI. Misericórdia. Fique bem claro, foi a CPI que me matou. Como eu sempre faço, presidente,
Eu queria aqui dividir conosco, entre nós quatro, a sociedade goianiense todos, cada vez, consultor Marcos Gomes, eficiente, auditores do Tribunal de Contas do município, cada vez que a gente ouve um depoente, a gente chega a uma conclusão. Diante das boas colocações feitas aqui, e me senti muito honrado aqui hoje, com o conteúdo de perguntas dos vereadores Jair e Cleibe, e sempre o mesmo de Vossa Senhoria, nós não podemos imaginar que o Ministério Público erraria em todas essas denúncias. Concordam? Só passou inocente aqui, vereador. Só quem não presta é o Ministério Público. Exatamente. Quer dizer, aquela proposta que eu fiz do requerimento para a gente mandar prender o Ministério Público. Né? Prender todo mundo e inocentar todos os servidores públicos. E eu não consigo imaginar como que o Ministério Público teria que culpar a Secretaria de Administração. Então eu quero concluir, eu sempre faço isso, até para o vosso livro no final do ano, né? Eu não vou cobrar nada da senhora, nenhum direito autoral, a senhora pode lançar o livro. Eu queria primeiro dirigir a capacidade e o equilíbrio dos vossos trabalhos comandando essa CPI, a presidente Priscila TJ, da sua forma rubicunda, sagaz. Eu não sei se alguém aqui está passando por recados, porque eu tenho 56 anos de idade, 40 de televisão, nunca ninguém teve coragem de fazer ameaça para mim diretamente. Agora, recado a vida inteira eu recebi. Eu tenho recebido muitos recados, inclusive aqui no plenário. Cajuru, não convide o ex-prefeito Íris Rezende. Não é agradável. Ele está trabalhando. Já foi feito o convite dele já hoje. Então, eu estou sendo recomendado ou não. Eu quero deixar bem claro isso para a sociedade goianiense. Porque talvez ele não venha. E será um absurdo para essa CPI que ele não venha, que ele não esteja aqui, que ele não colabore com os nossos trabalhos. O convite dele já foi até enviado com a data e o horário. Então, só que ele não confirmou. Quando ele responder, a gente já vai saber. Sim, a gente só tem mais 2 reuniões. Se ele não responder, ele não virá. A sociedade tem que saber disso. Para concluir, com esse meu texto final, em resposta aos servidores públicos pelo desrespeito ao dinheiro público. Também, no mesmo plenário, os recados. Cajuru, cuidado com o seu relatório final em relação à família do ex-prefeito Paulo Garcia, porque caso haja condenação, quem responderá será o seu espólio familiar. Perfeito? Caso a Justiça aceite as nossas denúncias que serão oferecidas. Só aí, então, são 2 recados. Eu tenho que avisar a sociedade goianiense. Vossa Senhoria também falou de recados que recebeu, de constrangimentos que a senhora passou quando era vice-presidente. Agora, como presidente, então, poderá mais. Eu quero, então, concluir recordando Roosevelt. Quem troca liberdade por um pouco de segurança não merece liberdade. Não merece liberdade. Segue essa tentativa maciça e longamente premeditada de esmagar meus direitos cívicos como relator dessa CPI, e do mesmo passo de minha inquebrantável resistência. Sempre fui, pelos meus colegas, chamado de herói da resistência. Nada me intimida nesta CPI. Quero apenas saber até que ponto a corrupção municipal em Goiânia atura que dela escarneça a trocar o nome das coisas, dos sentimentos, das instituições, como a Comurg, a promover mascaradas como esta,
a falsificar os programas, a inverter as doutrinas, a praticar, presidente Priscila TJ, membros Cleibe e Jair, senhoras e senhores, a praticar a demagogia com a linguagem, às vezes até bíblica, e a entoar canções báquicas em tom de cantochão. Irresponsabilidades álacres, de festa bárbara, numa espécie de tropel com o dinheiro público usurpado. Concluo. Não se usa mais citar Homero, mas espero que a velha versão cinematográfica da Rapsódia de Ulisses tenha atualizado essa Câmara, essa CPI. No ártico de Ulisses, aprisionado na gruta do Ciclo, com um olho só, como eu, no meio da testa, garantindo à sociedade goianiense, eu concluo, em nosso nome, que nós somos a força desprezada. Somos os que constroem com sacrifício e com risco, as vitórias definitivas, as únicas que Polifemo não conhecerá. Encerro, presidente, com música. Depende de nós que esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. A justiça sobreviverá. Depende de nós que esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. A justiça sobreviverá. Que as folhas bebam o orvalho. Unidos venceremos. Parabéns, vereador. Tem que fazer um mestrado só para interpretar essas suas palavras. Mas, agora, falando sério, essa CEI caminha para o seu encerramento com um trabalho digno, bem feito, que vai entrar para a história dessa Câmara, do qual tenho muito orgulho de participar. Hoje eu estou com uma dor na coluna de 0 a 10, 11, mas isso não me impediu de, mesmo estar sofrendo muito, estar aqui presidindo esse trabalho. E espero que o prefeito Iris esteja presente aqui para esclarecer algumas dúvidas. Acredito que ele deva aceitar o convite. Vamos terminar esse relatório com a mesma dignidade com que nós começamos os trabalhos aqui da CEI. Da tarde, Goiânia, Goiás. Quero dar uma satisfação em especial à sociedade goianiense, aos goianos, brasileiros do país e fora do país. Eu estou aqui vendo a nossa primeira oitiva, o nosso primeiro depoimento, que foi dia 29 de março, onde os convidados foram o vereador Clécio Alves, na qualidade de presidente da Comissão de Finanças da Câmara, e Honor Cruvinel, o ex-presidente do Tribunal de Contas do município. Ambos prestaram importantes depoimentos à nossa primeira reunião da CPI das Contas Públicas. São 2h02 da madrugada desta sexta-feira, 8 de setembro de 2017, e voltamos ao trabalho. Ontem fiquei até às 9 horas da noite, uma dedicação total, conforme a satisfação dada por mim, em especial à sociedade goianiense. Desde a última sexta-feira, eu iniciei um trabalho minucioso, detalhado, de ver cada documento, prova por prova, de tudo o que apuramos e investigamos
desde o mês de março até agora, setembro, sobre as contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia nos últimos 9 anos, nas gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia. Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, 9h20 da manhã, aqui em Goiânia, nesta sexta-feira, para dar uma satisfação, em especial à sociedade goianiense, sobre este meu dia de hoje, sexta-feira, e eu dedico exclusivamente, desde a última sexta-feira, a investigação completa, prova a prova, documento a documento, das contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia nos últimos 9 anos, nas gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia. Respeitando os direitos e garantias individuais. Eu vou mandar no grupo, eu vou pôr aqui, ó. Gente, a câmera que a G-Top colocou aqui na fazenda nossa aqui, ó. Ó o passarinho lá em riba, ó. Povo sem vergonha, colocar uma câmera, coloca em outro lugar. E tá pegando 5 km de distância. Entre o trevo do Cinquentão aqui até a Santa Helena. Aqui no Mantabu da fazenda aqui da Macaúba. Fique alerta, gente. Tem uma câmera aqui perto,